Você acompanha a partir de agora o Evangelho do Dia com o Padre Erivaldo Maria, trazendo uma mensagem de fé para a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto, dia de uma santa carmelita, Edith Stein. Iniciemos o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que as almas dos fiéis defuntos que padecem no purgatório descansem em paz. Hoje trago para vocês a meditação sobre Santa Teresa Benedita da Cruz, também conhecida como Santa Edith Stein, que foi beatificada em 1º de maio de 1987 e canonizada 11 anos depois, em 11 de outubro de 1998, pelo Papa São João Paulo II. Última de 11 irmãos, que nasceu na Alemanha a 12 de outubro de 1891, no dia em que a família festejava o Dia da Expiação, a grande festa judaica. Por esta razão, a mãe teve sempre uma predileção por esta filha. O pai era comerciante e morreu quando Edith Stein ainda não tinha completado os 2 anos. A mãe, muito religiosa, solícita e voluntariosa, teve que assumir todo o cuidado da família, mas não conseguiu manter nos filhos uma fé viva. Stein perdeu a fé. Com plena consciência e por livre eleição, ela afirma mais tarde. Edith Stein dedica-se então uma vida de estudos na Alemanha, tendo como meta a filosofia. Então foram longos anos de estudo. E ela, certa vez, visita um casal convertido ao Evangelho. E na biblioteca deste casal, ela encontra a autobiografia de Santa Teresa de Ávila. Ela lê o livro durante toda a noite e ela mesma diz depois: quando fechei o livro, disse para mim própria: é esta a verdade, declarou ela mais tarde. E por volta de 1922 é batizada e no dia 2 de fevereiro desse mesmo ano é crismada pelo bispo de Espira. Em 1932, foi atribuída a ela uma cátedra numa instituição católica, ou seja, ela seria professora, e ela desenvolve a sua própria antropologia e encontra uma maneira de unir ciência e fé. Edith Stein teve que deixar esta carreira de professora e ela mesma chega a dizer: tinha me tornado uma estrangeira no mundo. E no dia 14 de outubro desse mesmo ano, entra para o mosteiro das Carmelitas de Colônia e passa a se chamar Teresa Benedita da Cruz. Após 5 anos, ela faz a sua profissão perpétua. Na Alemanha, ela é transferida para a Holanda, junto com a sua irmã Rosa, que é também batizada na Igreja Católica e prestava serviço no convento. Então, um período conturbado, porque foi o período do regime nazista, e naquela ocasião, os bispos católicos dos Países Baixos fazem um comunicado contra as deportações dos judeus. Então, em represália a este comunicado,
há umas invasões, inclusive nos conventos e mosteiros, e a Edith Stein acaba sendo presa, ela e sua irmã, e são levadas para o campo de concentração. Ela parte no dia 7 de agosto para Auschwitz, junto com a sua irmã e um grupo de 985 judeus. E no dia 9 de agosto, a irmã Teresa Benedicta da Cruz, junto com a sua irmã Rosa, elas morrem nas câmaras de gás e depois têm seu corpo queimado. Através do martírio, Santa Teresa Benedita da Cruz recebe a coroa da glória eterna no céu. Que ela interceda por nós, uma carmelita da Ordem dos Carmelitas, que hoje nós celebramos e lembramos. Santa Edith Stein, rogai por nós. Vamos ao Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, narrado por São Mateus, capítulo 17, versículo 22 a 27. Em virtude do tempo das redes sociais, nós vamos apenas fazer uma breve meditação. Nos fala hoje este episódio que questionaram se Jesus pagava impostos. Pedro disse que sim. E Jesus questiona, também faz uma pergunta a Pedro: os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? E Pedro responde: dos estranhos. Logo os filhos estão isentos, diz Jesus, retrucando. Então Jesus pede para pagar o imposto. Ele paga um imposto ao império, mas essa questão nos mostra que quem deve pagar os estranhos. Nos lembra aqui a nossa meditação que fizemos com relação a Edith Stein, que ela era estrangeira no mundo, e Jesus fala em relação aos estranhos. Hoje a liturgia oferece-nos diferentes possibilidades para nossa consideração. Entre elas, podemos deter-nos em algo que está presente no texto todo: o trato familiar de Jesus com os discípulos. Amados irmãos e irmãs, em todos estes fatos descobrimos uma visão fundamental da vida cristã. É o afã de Jesus por estar conosco. Diz o Senhor no livro dos Provérbios 8:31: alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Pois bem, como muda a nossa realidade, o nosso enfoque da vida espiritual, na qual às vezes pomos apenas atenção nas coisas que fazemos como se fosse o mais importante. A vida interior deve centrar-se em Cristo, em seu amor por nós, em sua entrega até a morte por cada um de nós, na sua persistente busca do nosso coração. Muito bem o expressava São João Paulo II em um dos seus encontros com os jovens. O Papa exclamou com voz forte: olhe ele! É o Cristo, é Jesus, que nos acolhe, que nos ama e que quer que sejamos felizes. Diz São Mateus que Jesus estava reunido com os discípulos na Galileia. É o primeiro momento aqui na leitura do Evangelho de hoje. Parecia evidente, mas o fato de mencionar que estavam juntos demonstra a proximidade de Jesus. Depois ele abre-lhes o coração para confiar o caminho, mostrando que seria morto, que seria desprezado, humilhado, o caminho da cruz.
e não quer que aqueles que ama tanto ignorem-no. E o texto vai comentar este episódio dos impostos, contrapondo aos filhos, Jesus e Pedro, isentos de pagar imposto e dos estranhos obrigados a pagá-lo. Cristo, afinal, mostra-lhe como conseguir o dinheiro necessário para pagar, não só por ele, mas por os dois, e evitar ser motivo de escândalo. Deus pagou por nossos pecados, amados irmãos e irmãs. Na pessoa de Pedro, que representa todos nós, a igreja, pessoa do Papa, para que pudéssemos ficar livres. O próprio Deus nos abre as portas da salvação. Mas para que possamos alcançar esta liberdade em Deus, Jesus nos mostrou que devemos caminhar com Ele, passar também pela cruz, assim como Edith Stein, que assumiu Cristo em sua vida, aderiu, foi martirizada nesse sentido e com fé foi testemunha. Passou pela cruz para alcançar a glória da eternidade. Uma mulher que era ateia e que de repente tornou-se cristã e por causa da sua fé foi morta. Com a morte de cruz, Jesus nos possibilita a entrada no paraíso, por amor a nós. Doa a sua vida por mim, por você. Nós que estávamos perdidos, fomos acolhidos pelo amor misericordioso de nosso Deus. Que maravilha, que bênção meditar neste dia. Nestes poucos minutos se torna insuficiente para contemplar tão grande amor de Deus por nós. Mas fiquemos com estas breves palavras neste dia, que possamos ainda ler o Evangelho. Vou colocar aqui abaixo para que você possa acompanhar. E quero agradecer por você fazer parte do nosso canal. Compartilhe para que mais corações sejam atingidos. E eu vos abençoo por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Edith Stein, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje passamos um pouquinho a mais de 10 minutos, por isso que eu estou de certa forma evitando ler o Evangelho, para que tenhamos mais tempo para alguma meditação a mais. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Deixe seu comentário aí abaixo, eu vou acompanhando. Até alguma sugestão que você tiver, fique à vontade. Um ótimo dia, boa segunda-feira para você e família. Salve Maria! Lembrando, se inscrever no canal do Padre, você se inscreve, clica o sininho para receber as notificações e quando estivermos fazendo as nossas postagens, você dá um joinha, clica e dá o seu like aí, tá bom? Então, fique com Deus e até outros momentos, se Deus assim nos permitir. Vá acompanhando o nosso canal e compartilhe com todos. Deus abençoe.